Olá, pessoal! Olá, turma! Tudo bem com vocês? Sou a professora Wellen, como vocês já conhecem. Nossa disciplina é a disciplina de interpretação de exames laboratoriais. Pessoal, a nossa aula hoje vai ser uma introdução ao hemograma e também algumas técnicas de coleta. Técnica de coleta venosa, técnica de coleta arterial e etc. E também anticoagulantes e tubos para transporte e armazenamento das amostras biológicas. Nessa primeira parte, que nós vamos falar sobre o hemograma, nós vamos falar somente sobre a série vermelha. Qual é a série vermelha que a gente conhece? Eritrócitos, que engloba hematócrito, plaqueta, volume, concentração e etc. Então, nós vamos tratar nesse momento somente desses pontos. Na próxima aula, nós vamos para a série branca e para os trombos, as nossas plaquetas, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, nesse momento nós vamos dar início a técnicas de coleta. Por que nós precisamos, antes de estudar sobre hemograma, anemias, etc., saber sobre técnicas de coleta? Porque o resultado do nosso exame, ele reflete o tipo de material que foi coletado, armazenado e como esse procedimento foi realizado. Ah, professora, mas por que a gente tem que saber como que o material vai ser coletado para poder interpretar o exame dele? Por exemplo, se você pega um exame, um hemograma, que a coleta é feita com sangue venoso, com material biológico venoso, e aí você vê resultados diferentes do resultado venoso, aí você pode supor que houve erro no armazenamento e na coleta. A hemoglobina, por exemplo, 6 horas em temperatura ambiente, ela sofre alterações. Então, se eu fizer coleta agora e só fizer o exame 6, 7, 10 horas depois e não deixar refrigerado, armazenado, a gente tem alterações no material da nossa amostra e aí interfere todinho no nosso resultado do exame. É como a gente viu na última aula. São os erros pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos. Então, para a gente entender como que interpretamos determinados tipos de exames, é necessário entender e compreender como que é feita a coleta desse material. E quais são as técnicas de coleta que nós trabalhamos com materiais biológicos? Nós vamos trabalhar com punção venosa periférica, que é a mais comum que a gente tem, punção arterial, que já é uma punção mais profunda nos membros do nosso paciente, coleta de urina, coleta de fezes e coleta microbiológica. A partir de agora, vocês vão ficar só com a minha voz para prestar bem atenção no nosso vídeo, nos nossos slides. Gente, quais são os cuidados necessários para a punção? Se alguém perguntasse para vocês, como que eu tenho que fazer uma punção? Como que eu tenho que cuidar? Quais são os cuidados? Bom, primeiro, identificar o paciente e higienizar as mãos. Verificar a condição do jejum. Será que o paciente, esse exame solicitado, necessita de jejum? Se necessita de jejum, o paciente fez o jejum corretamente? Não pode ter ficado nem pouco tempo e nem tempo demais, a depender do tipo de exame. Restrições alimentares, hipersensibilidade ao látex ou antisséptico. É necessário ver isso também. Selecionar tubos, agulhas e demais materiais necessários à coleta, identificar os tubos, conferir a identificação para ter certeza de que o material está sendo depositado no tubo que corresponde ao paciente, à identificação do paciente, e posicionar o paciente corretamente. Esses são os cuidados básicos que a gente tem que fazer quando for pensar em coleta. Nesse caso aqui, gente, nós estamos falando de punção, tá? Na coleta de urina, de fezes, não. Nós estamos fazendo punção, coleta venosa ou arterial, a depender do tipo de exame solicitado. Os cuidados que vocês já sabem. Aplicar o torniquete ou garrotear o braço do paciente ou o local que vai ser feita a punção do paciente. Lembra sempre que tem que se examinar o local e o paciente tem que fechar a mão, por causa que aí nós temos uma pressão positiva maior naquele membro, no vaso sanguíneo, e aí nós conseguimos visualizar o local onde nós vamos funcionar e também tatear, sentir o local corretamente. Lembrando que a aplicação do torniquete não deve ultrapassar 1 minuto, por causa que aí a gente pode lesionar o vaso sanguíneo. Evitar áreas queimadas ou com feridas, e pacientes que sofreram mastectomia ou foram submetidos à cirurgia não devem ser coletadas amostras no mesmo local da cirurgia. Aí eu pergunto a vocês, por que, gente, o paciente que fez a mastectomia não deve ser feita uma coleta no mesmo membro próximo ao local da cirurgia ou no mesmo lado? Por quê, gente?
Aí nós lembramos de imunologia. O que a gente aprendeu em imunologia? Que nós temos vasos linfóides, órgãos linfóides, no caso, e temos linfonodos, e temos nosso sistema linfático. O que acontece? Quando o paciente ele faz mastectomia, normalmente a cirurgia faz a retirada também de alguns linfonodos presentes na região axilar desse paciente. E os linfonodos são depósitos de leucócitos e etc. E o meu sistema linfático faz o quê? Eu tenho uma exudação do plasma, no caso vascular, que passa pelos tecidos intersticial, que vai até o sistema linfático, onde eu só tenho presença de leucócito. Quando eu faço essa retirada na mastectomia dos linfonodos, isso faz com que nós tenhamos uma obstrução. Então, o paciente que é submetido à mastectomia, normalmente ele tem retenção de líquido nos membros superiores próximo à retirada da mama, e isso faz com que fique inchado. Então, se eu for fazer uma coleta em um braço que foi próximo à mastectomia realizada, eu vou estar fazendo a coleta de sangue mais material intersticial. Ou seja, vai ser um sangue diluído. Eu não vou ter uma amostra correta, fidedigna ao tipo de exame que eu quero, ao resultado que eu quero analisar. Então, esses membros eles têm que ser evitados. E aqui embaixo também, ó, gente, remover o torniquete após a punção. Significa que eu não posso ficar com o torniquete mais de 1 minuto no braço do meu paciente. Então, quando eu fiz a punção, já peguei a minha veia, já peguei meu vaso sanguíneo, posso fazer a liberação do torniquete, para a gente não ter estase vascular. Local de punção venosa periférica. Cadê os amantes da anatomia? Quero ver todo mundo aí agora. Deve-se evitar coletar no mesmo braço que qualquer acesso venoso para soro ou medicamentos. Por quê, galera? Por causa o mesmo pensamento que a gente tem de paciente que foi submetido à mastectomia. Se eu tenho um braço, que eu tenho uma veia, que está com soro, com medicação, automaticamente está entrando líquido. Eu tenho uma infusão positiva naquele vaso sanguíneo. E o vaso sanguíneo ele segue um linear, ele segue um ritmo, um fluxo sanguíneo e vai para os outros vasos, microvasos, para irrigar os tecidos. Então, vocês concordam comigo que aquele soro, aquele medicamento que está sendo infundido nesse vaso sanguíneo está diluindo aquele local? Está diluindo. Então, se o paciente tiver com o braço com soro ou com medicação, vamos pensar em outro local para a coleta. Professor, os 2 braços estão ocupados. Vamos para os membros inferiores, etc. Onde que nós vamos fazer a punção, gente? O local mais indicado para a punção é a fossa antecubital, onde os vasos são mais superficiais e apresentam um calibre adequado. Quando esse sítio não for acessível, é aceitável que se utilize as veias localizadas nas costas das mãos. Professora, pelo amor de Deus, na anatomia, o que é uma fossa antecubital? Gente, a fossa antecubital está escrita aqui, apresenta 2 formatos anatômicos mais comuns, formato em H ou formato em M, como a gente vê aqui na gravura. Aí a gente tem aqui um braço aqui com a cubital mediana em formato de H, tá vendo aqui? Onde nós temos a veia cefálica e a veia basílica, e temos também a fossa antecubital mediana, que a gente tem em formato de M, onde a gente tem a cefálica mediana e a basílica mediana também. Esse aqui são os 2 exemplos de fossa antecubital. Quais são os locais, gente? Os vasos sanguíneos. O formato em H apresenta de modo mais proeminente a veia cefálica, mediana cubital e basílica. O formato M exibe as veias cefálica mediana, basílica mediana e basílica. Então, são esses os vasos sanguíneos que nós vamos fazer punção venosa periférica. Veia cubital, veia cefálica mediana e veia basílica mediana. É nesse local. Por que nesse local, pessoal? Mais visibilidade, mais acesso, mais superficial. E tem um calibre adequado para a gente fazer uma coleta bem da hora. Professora, não consegui acesso venoso do meu paciente na fossa antecubital. E agora? Aí nós vamos para as mãos e os pés do paciente. Qualquer vaso sanguíneo? Não, tem os vasos sanguíneos preferenciais. Nós temos também resquício da veia basílica no dorso da nossa mão, da veia cefálica também, aqui, e as veias melacarpianas dorsais, que são esses traços aqui que nós vemos.
Precisa fazer punção, professora? Precisa fazer punção para a gente poder ver, aumentar o calibre, aumentar a pressão e o calibre dessa veia para punção. Professora, na mão não deu certo. E agora? Vamos para o pé. O pé ele também tem vasos sanguíneos adequados para a punção quando não conseguimos em lugares com mais facilidade. No pé a gente tem o quê? Veia safena magna, que ele faz esse corte em U no dorso do nosso pé. A veia safena magna ela é ótima também, adequada para fazer punção. Tem também os resquícios ou as ramificações do vaso sanguíneo para poder fazer punção. Professora, não achei veia do meu paciente na fossa antecubital, não vou fazer a punção. Não, gente, é só lembrar de anatomia. Onde você saber a anatomia que tem vaso sanguíneo é adequado para fazer punção. Encontrei o vaso sanguíneo adequado, fui fazer a minha punção. Onde eu vou armazenar o meu material? Aí nós temos que ver que os tubos necessários dependem de cada tipo de exame solicitado. Os tubos eles devem ser trocados ou preenchidos de acordo com a necessidade, obedecendo a ordem de coleta. Isso significa o quê? Se eu fiz uma coleta, eu tenho vários exames, eu tenho que obedecer a ordem dos tubos. Primeiro frasco é um frasco para hemocultura, um frasco estéril. Então, se eu tenho uma solicitação de hemocultura, o primeiro frasco para coleta, para armazenamento, depósito, no caso do material, vai ser esse frasco para hemocultura, porque não posso ter contaminação, senão eu posso dar um falso positivo. Segundo, eu venho aqui para esse azulzinho aqui, que contém citrato, é o túbulo de coagulação, para a gente fazer exames de coagulação. Terceiro, tubos para soro com ou sem aditivo, é o que tem agente de tubo tampa vermelha ou tampa amarela. Esse tubo aqui é para a gente coagular e retirar soro sem plasma, porque a gente já sabe que a diferença de soro e de plasma é o anticoagulante, não é, galera? Quarto tubo, exames com heparina ou gel separador, que é esse tubo aqui da tampa verde. Aí a gente vai transferir o material para o tubo da tampa verde. Quinto, tubos com EDTA com ou sem gel separador, tampa lilás. Esse aqui é o tubo para hemograma. Aí ele é o quinto tubo a ser preenchido após a coleta. Sexto, tubo com fluoreto de sódio, tampa cinza. É o tubo que a gente vai coletar para fazer exames de glicose, glicemia, hemoglobina glicada e etc. As agulhas, pessoal, que a gente utiliza para fazer esse tipo de coleta múltipla, são essas agulhas mesmo próprias para as coletas múltiplas. Claro que se eu tenho um paciente recém-nascido, idoso, aí eu tenho que mudar o calibre da agulha. Mas se tratando de pacientes adultos saudáveis, aí nós temos essas agulhas para coleta múltipla. As agulhas são amoladas de forma especial e única para simplificar a penetração do tecido. O trauma é considerado reduzido. Na extremidade distal da agulha é revestida com uma capa de borracha natural, o que reduz o risco de contaminação. As agulhas são siliconizadas nas extremidades proximal, criando uma camada protetora para a penetração suave quando a agulha perfura a veia do paciente. Então, indolor praticamente. Aí vai dar técnica da pessoa que vai coletar para fazer com que seja uma experiência totalmente sem dor para o paciente. Alguns cuidados que se devem ter: observar a agulha cuidadosamente, não usar a embalagem se estiver danificada ou com rótulo rasgado e etc. Nunca retirar a capa de borracha, já que a gente já viu que serve como proteção. Nunca tocar a ponta da agulha com o dedo, não utilizar a agulha após o prazo de validade e não reutilizar a agulha. São esses cuidados comuns que a gente tem que ter na administração das agulhas. E tem também o scalp que a gente utiliza para fazer coleta múltipla também. As asas de fixação vão facilitar a manipulação do scalp e a sua introdução na veia do paciente, que são essas asas aqui. E a retirada do adaptador permite a adaptação do sistema ao aparelho de infusão venosa. Se precisar fazer infusão venosa no paciente, tem como adaptar o scalp também. Na punção arterial já é um pouco diferente, porque nessa punção vai ser coletada a amostra para gasometria arterial, que é um exame indicado para avaliação do distúrbio do equilíbrio ácido-base. A gente vai falar dele em outras aulas.
O objetivo é mensurar a pressão parcial de gás carbônico, de oxigênio, de bicarbonato e a saturação da oxihemoglobina, dentre outros casos do paciente. Só que a gente quer ver a nível aí valores de pH também, viu, galera? Só que aí nós queremos ver a nível arterial, não a nível venoso. Por quê? A diferença do sangue arterial para o sangue venoso é a quantidade de metabólitos. O sangue arterial, ele é um sangue limpo, por assim dizer, onde ele é mais rico em oxigênio. E aí, conforme ele vai irrigando, nutrindo os órgãos, os tecidos, ele vai fazendo trocas de metabólitos tóxicos. E aí, o sangue venoso, ele é um sangue mais rico em CO2. Então, o sangue arterial, a função arterial, ela é uma função mais limpa. Porém, os nossos vasos arteriais, eles são mais profundos e têm uma pressão muito maior. Então, o cuidado tem que ser redobrado. Gente, o cuidado tem que ser tão redobrado que não é qualquer pessoa que faz coleta de função arterial. A resolução do COFEN aqui embaixo, 390 de 2011, ele normatizou o uso do enfermeiro para fazer a punção arterial, sendo que a equipe de enfermagem que vai fazer essa função, ela tenha conhecimento de como tem que ser feita essa punção e também o profissional ele tenha treinamento para esse tipo de punção. Locais da punção arterial. Lembrando que, gente, essa punção ela tem que ser feita somente em ambiente hospitalar. Ah, vou fazer uma punção arterial no laboratório, numa clínica. Não. Punção arterial só em ambiente hospitalar, porque a pressão do vaso sanguíneo é muito, muito forte. Quais são as artérias que podem ser funcionadas? Os ideais para ser funcionado? Artéria braquial, artéria ulnar, artéria radial e artéria femoral. Por quê? Calibres grandes, a gente tem fácil acesso. Artéria, aqui um exemplo, nessa primeira gravura aqui de braço e antebraço. Nós temos o que aqui embaixo, no braço do paciente, no antebraço do paciente? Artéria braquial. Bem aqui, ó, o calibre dela bem grandão, pode ser funcionada. Aqui no braço nós temos o que? Artéria ulnar, artéria radial. E aqui no pulso nós temos o arco profundo palmar e a superfície da palma. Normalmente é aqui, são nessas artérias aqui que se faz acesso de paciente para monitoramento de pressão em cirurgia. É feito nisso. Gente, punção arterial nessa região dói demais, porque aqui tem muitas inervações e ossos. Então, o paciente ele sente muito dor. A gente costuma dizer que se um paciente for fazer esse tipo de coleta e não gritar de dor, é porque foi feita uma punção errada. Pegou uma veia ou um microvaso, não fez a punção arterial mesmo, porque normalmente o paciente sente muita dor. E nessa outra gravura aqui maior, a gente tem um exemplo dos membros inferiores, viu, galera? E esse vaso sanguíneo aqui maior, ele é artéria femoral profunda. E mais para frente aqui nós temos a artéria femoral e aqui em cima nós temos a artéria ilíaca externa. Paciente que precisa ter acesso, ou então ficar ligado à máquina extracorpórea, é feito esse acesso aqui arterial se for necessário. E como já foi comentado, existem alguns riscos. Quais são os riscos da punção arterial? Hematoma, dissecção da artéria e sangramento. A coleta é feita somente em ambiente hospitalar, unicamente em ambiente hospitalar. E para se prevenir, seguir o procedimento técnico, assegurar a completa hemostasia após punção e nunca realizar movimentos laterais com agulha em punção. Gente, vocês já devem ter percebido que quando se faz uma coleta venosa periférica e quando se perde a veia, o enfermeiro, o técnico, ele fica mexendo com a agulha dentro do vaso sanguíneo para poder procurar outro vaso sanguíneo próximo. Mexe lá dentro. Coleta arterial, isso nunca pode ser feito. Por quê? Porque se a gente secciona a parede do endotélio arterial, a pressão é muito forte, isso rasga o paciente, ele tem uma hemorragia muito, muito forte, muito profunda. Então, isso aqui é o que nunca deve ser feito. Para relembrar um pouco, elementos figurados do sangue. O sangue, nós sabemos que ele serve para transportar os gases respiratórios, carrega oxigênio para os pulmões e dos pulmões para o corpo e etc. E devolve sangue rico em dióxido de carbono para os pulmões, onde é feita as trocas gasosas que a gente conhece como hematose. Isso aí vocês já estão cansados de saber, né, galera?
transporte de material nutritivo, oxigênio, transporte de excretas, transporte de produtos celulares, manutenção e homeostase do nosso corpo, auxilia a regulação da temperatura corporal, serve como proteção leucocitária, sistema imunológico, onde é que está presente? No nosso sangue. Coagulação, responsável por nossa plaqueta, e auxilia na regulação do volume de fluido dos tecidos e seu conteúdo. Então, basicamente, essas são as funções do sangue. E agora nós vamos partir para a nossa primeira parte de hemograma, a nossa série vermelha. Os elementos figurados do sangue, o sangue ele tem 8% do nosso peso corporal. E aí ele é dividido em plasma, que nós temos 55% de plasma e 7% de proteínas. Quais são essas proteínas? Albuminas, globulinas e fibrinogênio. Meu Deus, quase não sai, gente. E 91,5% de água. Tem outros solutos também, que aí nós já temos materiais nutritivos, hormônios, íons, cátions, gases e etc. E temos os elementos figurados que compõem 45% do sangue. Aí nós temos eritrócitos, que são as nossas hemácias, plaquetas e também os leucócitos. Quando a gente fala da linhagem do sangue, eles vêm da célula sanguínea, elas vêm de uma origem só, de uma única linhagem. E aí, conforme vamos ter expressões genéticas, é feita a proliferação dessas células e a diferenciação entre o que vai ser de origem linfóide e o que vai ser de origem mieloide. As nossas hemácias, gente, elas vão ter origem mieloide. E aí vão ter todos os precursores dela para se formar o nosso eritrócito maduro, ou nossa célula adulta. Vocês já devem ter visto em biologia, claro, a origem das nossas células sanguíneas. Claro que em adultos essa origem é feita na medula óssea, ossos longos, distais e etc. Mas a origem da nossa hematopoiese embrionária fetal ocorre lá na formação do nosso embrião no saco vitelíneo, onde vai dar a primeira inicialização das células embrionárias e também das células troncos e etc. Quando o feto ele vai se desenvolvendo, essa origem sanguínea do saco vitelíneo, ele passa por um processo de maturação ou de desenvolvimento no que a gente chama de PAS-AGM, que é para a aorta esplectopleura, a aorta gônada mesonefron. Ou seja, vai começar a se desenvolver liagens celulares a partir desse momento. E aí o nosso bebê, o nosso feto, ele vai se desenvolvendo, vai crescendo e dá origem ao fígado fetal, onde começam a se produzir também as nossas hemácias. E aí vai para o fígado fetal, aí nós temos a utilização do timo e do baço, que também são órgãos linfóides. E aí, quando nós já temos um bebê completo, todo desenvolvido, aí nós temos a produção de células sanguíneas da medula óssea, que fica, como nós já sabemos, em ossos longos distais, onde nós já temos as células troncos hematopoiéticas. E é só hemácia, gente? Claro que não. A gente já sabe que inclui hemácias, granulócitos e monócitos, também maturação dos nossos linfócitos B, que é a produção de anticorpos. Onde a função, no caso, da nossa medula óssea. É o local de geração da maioria das células sanguíneas. Algumas células amadurecem nela e outras amadurecem em outros órgãos. Mas no nosso caso aqui, nós estamos incluindo, vamos falar bem das nossas hemácias. Como a gente já está cansado de saber, né, gente, a origem, a formação dos eritrócitos. Eu vou ter uma célula precursora, como a gente já comentou, e aí essa célula de origem mieloide, ela vai amadurecendo ou atingindo o estado até virar uma célula adulta, uma célula madura. Aí eu começo por proeritroblasto, eritroblasto basófilo, onde já começo no eritroblasto basófilo síntese de hemoglobina. O que é hemoglobina, gente? Nós temos uma molécula que contém 4 cadeias: cadeia alfa, alfa 1, cadeia alfa 2, cadeia beta 1 e cadeia beta 2. Dentro de cada cadeia, que é composto por mais de 141 aminoácidos, algumas cadeias têm 146 aminoácidos que compõem a hemoglobina, nós temos o grupamento M, que fica aqui dentro. Deixa eu mudar a cor aqui da nossa caneta. Vou colocar aqui azul. O grupamento M ele fica fixo em cada cadeia globina.
E esse grupamento M, ele contém o ferro. O oxigênio vai se ligar a esse grupamento M e vai fazer com que as hemácias, conforme vão circulando pelo nosso corpo, vão liberar esse oxigênio nos tecidos. Aí a gente tem a oxigenação. Então, é assim que é composto a nossa hemoglobina. E essa síntese de hemoglobina começa a partir do nosso desenvolvimento de eritroblasto basófilo, que é esse grandão aqui. A característica dele, nós temos um citoplasma um pouco cianótico e um núcleo bem disposto no nosso citoplasma. Essa cor mais arroxeada é porque a gente já tem síntese de hemoglobina trabalhando. Depois do eritroblasto basófilo, a gente começa com o eritroblasto policromático, que é esse terceiro aqui. O policromático, a gente já tem uma diminuição, uma relação entre núcleo e citoplasma e também a diminuição da membrana. O núcleo já vai mais para a periferia. Aí nós temos eritroblasto ortocromático, onde a gente já tem o núcleo bem disperso na membrana ou na periferia do nosso citoplasma da nossa hemácia. E depois nós temos reticulócito, que é onde é a expulsão do nosso núcleo da nossa célula. É uma célula jovem ainda e a última até nós chegarmos ao nosso eritrócito ou a nossa hemácia, onde é uma célula anucleada discoide oval. Como que a gente sabe que é uma célula anucleada? No lugar do núcleo, nós temos só um espaço. Aqui onde deveria estar núcleo, não tem núcleo e rica em hemoglobina. Aí vocês se perguntam agora, professora, mas por que eu sempre tenho que rever esses pontos? Porque, pessoal, se nós vamos estar falando de interpretação de hemograma, onde nós vamos fazer a mensuração das nossas séries vermelhas, nossa hemácia, hemoglobina e concentração deles no nosso organismo, nós temos que saber como que eles se originam para saber quais são as alterações que podem surgir nos nossos exames. Por isso que a gente tem que voltar nisso. E começando a falar da nossa hemoglobina, as hemoglobinas humanas, que são abreviadas por HB, são proteínas que contêm um grupamento M e 2 pares de genes de globina, como nós já vimos. A hemoglobina normal do adulto é composta de 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, que vão dar 97% da hemoglobina total nos eritrócitos. As globinas restantes são compostas de hemoglobina A2, que é aproximadamente 2,5%, hemoglobina fetal, que a gente conhece por HbF, que é entre 8 a 2%. Essa aqui é a hemoglobina como a gente já viu. A nossa hemoglobina ela tem alguns estágios, como por exemplo, nós temos as oxihemoglobinas, que é uma hemoglobina associada a oxigênio. Isso significa o quê? Eu vou fazer aqui, gente, de amarelo. Quando eu tenho uma hemácia, e aqui é uma hemácia bem grandona aqui em vermelho, viu, gente? E dentro nós temos a hemoglobina. E essa hemoglobina está associada a oxigênio, ela é uma oxihemoglobina. Ela está ligada ao oxigênio. Nós temos hemoglobina reduzida, que é sem transporte de oxigênio, quando essa hemoglobina não transporta oxigênio. O que acontece, galera? O nosso grupamento M, que contém o ferro, ele tem a capacidade de se ligar a uma molécula de oxigênio, levar para o tecido, liberar essa molécula de oxigênio, pegar outra molécula de oxigênio e fazer esse transporte de gases que a gente já conhece. Quando nós temos anomalias na síntese dos aminoácidos que compõem a nossa hemoglobina, isso faz com que ela não consiga voltar à forma normal. Ela pega, nós temos a hemácia saudável, que vem da nossa medula, ela se acopla ou carrega esse oxigênio e quando ela descarrega esse oxigênio, ela não consegue mais voltar à sua forma normal ou pegar outros oxigênios para continuar o transporte. Então, ela fica uma hemácia que não tem uso no nosso organismo e começa a nos trazer alguns tipos de patologia. Quando a minha hemoglobina ela não está transportando oxigênio, aí a gente chama ela de hemoglobina reduzida. E nós temos também os compostos carbomino, que são o complexo de dióxido de carbono proteína, que envolvem a globina da hemoglobina. Porque ao mesmo tempo que a nossa hemoglobina ela transporta oxigênio, mas ela também transporta algumas medidas bem simples de gás carbônico também. Nós vimos que as nossas hemoglobinas são compostas até 146 aminoácidos.
sua setinha aqui para aminoácido. Então, quando eu tenho deficiência nessa síntese de aminoácido, que seja substituição de cadeias genéticas ou então anormalidades na síntese, aí eu tenho algumas mudanças na minha hemoglobina. E aí eu posso ter alguns tipos de doenças. E isso é feito na parte genética. Nessas doenças que a gente chama de hemoglobinopatias, nós temos dois tipos de pacientes envolvidos. Nós temos os pacientes heterozigotos, que são esses pacientes que só possuem um gene. Por exemplo, eu tenho a mãe, vou fazer aqui uma bolinha vermelha, e o pai, uma bolinha azul. O pai, ele tem deficiência na hemoglobina, na síntese de aminoácido, ele tem traço. Vou colocar aqui um tracinho. A mãe não, a mãe é natural. Vou colocar aqui um risquinho. O filho dessas pessoas vai nascer ou ele vai nascer sem traço nenhum, já que o pai tem um traço e a mãe não, então ele pode nascer sem traço, ou ele pode nascer com o traço do pai. Normalmente, por quê? Porque ele tem genes diferentes, tá vendo? Não é igual. Normalmente, esses pacientes que têm essas anormalidades, eles são assintomáticos. Só que aí, suponha que... Vou apagar aqui pra gente. Vou apagar não, vou fazer aqui embaixo. Suponha que a mãe... Vou fazer aqui de preto aqui embaixo. A mãe tem os traços de anomalia na síntese de aminoácidos das nossas globinas. E o pai, de verde aqui do ladinho, ele também tem. Eles não têm sintomas, eles são heterozigotos. Aí o filho deles nasce também com o problema. E aí, galera, quando a pessoa nasce com os dois traços iguais, ele se torna um indivíduo homozigoto. E aí os pacientes homozigotos que têm esse déficit na substituição de aminoácidos ou na normalidade, ele pode chegar à morbidade ou à morte por causa desses problemas na hemoglobina. Isso aí a gente pode discutir em sala de aula quando possível. E quais são, gente, essas hemoglobinopatias que podem causar óbito no paciente se ele for um paciente homozigoto, com os dois genes com alteração na cadeia de aminoácidos? Aí nós temos anemia falciforme, doença de hemoglobina S, doença falciforme alfa-talassemia, doença falciforme da beta-talassemia, doença falciforme da hemoglobina fetal alta persistente, doença da hemoglobina D falciforme, doença da hemoglobina C beta-talassemia, doença da hemoglobina D, doença da hemoglobina E beta-talassemia, hemoglobina E alfa-talassemia, beta-talassemia marrom, beta-talassemia menor, que são os traços, e síndrome de alfa-talassemia. Isso aqui, gente, são as doenças pela hemoglobina. São doenças que eu tenho na alteração das cadeias de aminoácido que compõem a formação da minha hemoglobina. Se eu tenho isso é genético. Isso não é algo que eu adquiro com o tempo, é genético, ok, pessoal? Então, para se eu fazer um diagnóstico de um paciente com anemia falciforme, que é o mais comum que nós temos aqui na nossa região, e etc., um hemograma, ele vai dizer que tem algumas coisas erradas casadas com os sintomas que o paciente sente. Porém, isso aqui são exames genéticos específicos. E nessa disciplina a gente não vai tratar ou entrar a fundo nesse tipo de doença. Porque a gente vai ver mais os exames de rotina que chegam para nós em UPA, hospital, posto de saúde e etc. Beleza? E aí nós temos o hemograma completo, que a gente já viu na última aula as partes dele. Então, nessa aula de hoje, a gente já vai ser bem mais direto para falar do hemograma. Hemograma, como nós sabemos, pessoal, ele vai mensurar, fazer um relatório numérico dos elementos figurados do sangue e uma descrição das principais características dele. O hemograma completo vai incluir eritrócitos, leucócitos, plaquetas, hemoglobina, hematócrito, o volume plaquetário médio e outros parâmetros individuais. E ele também é solicitado como simples contagem de elementos figurados ou, como nós conhecemos, exame de triagem. Ele diz se está tudo certo ou se tem que investigar alguma coisa a mais.
E para nós falarmos de hemograma, gente, claro que o primeiro olho que vamos ver no hemograma, na parte da série vermelha, vai ser a hemoglobina e o hematócrito. Eles estão relacionados, um não vive sem o outro, por causa que a hemoglobina é 1/3 do hematócrito. Quais são os valores de referência? Para adulto e mulheres, de 12 a 16 gramas por decilitro de hemoglobina. Ele é mensurado em gramas por decilitro. E de homem, entre 14 a 18 gramas por decilitro. O hematócrito, valor de referência para as mulheres, 37 a 47%. Se vier um exame só com valor de hematócrito, 47% de hematócrito, meu Deus, só vem hematócrito, como que eu vou saber a minha hemoglobina? Aí é só dividir por 3. E aí nós vamos ter uma hemoglobina de 15,6 gramas por decilitro, dentro do valor normal. É só fazer essa divisão por 3, já que é 1/3 da hemoglobina, o valor do 1/3 do hematócrito é o valor da hemoglobina. Beleza, voltando aqui para a hemoglobina. A hemoglobina ela é útil na detecção de anemias ou eritrocitose, onde nós temos valores diminuídos de hemoglobina. Aí a gente vai ser reduzida em todas as anemias, na maioria dos casos com consequência de doença subjacente ou deficiência de ferro, folato e vitamina B12. Ferro, a gente já conhece que ele está ligado ao grupamento M, então sem ferro nós temos uma anemia. Folato e vitamina B12 ajudam na produção dos nossos eritrócitos. Então, se a gente tem deficiência desses tipos de vitamina, de propriedades, aí nós temos deficiência na síntese de eritrócitos, amadurecimento e etc. Valores elevados de hemoglobina. Pode ser uma pessoa estar em grandes altitudes devido à baixa pressão de oxigênio ou algum tipo de doença pulmonar ou cardíaca avançada. Em certas neoplasias mieloproliferativa, especialmente polissemia vera, exibe uma elevação inapropriada também de hemoglobina. E no hematócrito, as anormalidades seguem paralelamente à hemoglobina. Então, se eu tenho alguma alteração de hemoglobina, automaticamente também tem alteração no hematócrito. Distúrbios eritrocitários, galera. O que são esses distúrbios eritrocitários? São quando eu tenho alterações nas minhas hemácias ou nos meus eritrócitos. O que isso vem pra gente? Ele vem pra gente em forma de doença. O paciente vai ter uma doença no eritrócito, ele vai ter uma doença eritrocitária. Quais são essas doenças? Aí nós vamos ter, que nós vamos tratar agora, anemias. Quais são essas anemias? Anemias macrocíticas, microcíticas, normocíticas, aplásicas, pancitopenias, aplasia eritrocitária pura, anemia de Fanconi e o que a gente chama de ADB, que é anemia de Diamond-Blackfan. São essas as anemias. Quais são as anemias que nós conseguimos caracterizar pelo nosso hemograma? São essas aqui que eu vou deixar agora de amarelo pra gente. São as anemias macrocítica, microcítica e normocítica. Aí vocês se perguntam, professora, pelo amor de Deus, e as outras anemias, como é que faz? Gente, as outras anemias, nós temos como ver alterações no nosso hemograma. Nós vamos ver hemoglobina baixa, hematócrito baixo, algum distúrbio RDW, EBCM, HCM, etc. Só que eu só tenho como fechar diagnóstico para essas outras anemias com o exame genético, porque aí na maioria delas eu já tenho um problema medular. Então, eu não vou fechar um diagnóstico, por exemplo, de um paciente com anemia plásica. Ele não vai chegar no hospital, vocês não vão atender, vão olhar o hemograma dele e vão fechar o diagnóstico de anemia plásica. Não. A gente vai tratar as primeiras características de anemia que nós vamos ver e pedir exames mais específicos a depender dos sinais clínicos que o paciente ele demonstra. Entenderam? Então, o que vai acontecer? O meu hemograma ele vai me dar as características básicas de anemia. Para eu investigar que tipo de anemia aí eu tenho que fazer exames mais específicos, como mensuração de vitaminas, mensuração de íons, mensuração de eletrólitos, mensuração da parte genética, aminoácidos e etc. Aí são outros exames que não nos cabe discutir nessa disciplina. Isso aí pode ser coisas suplementares.
para a gente discutir no futuro. Então, pessoal, vamos começar com anemias. Como que a gente determina uma anemia? Bom, anemia vai ser redução de hemoglobina com diminuição de aporte de oxigênio aos tecidos periféricos. Então, eu vou ter uma interação entre hemoglobina e hematócrito, eles diminuídos, é uma redução. Opa, quase não sai a setinha aqui, vamos fazer aqui. É uma diminuição dos níveis de hemoglobina e concentração de hematócrito. Existem diversas formas que nós vamos classificar as anemias, mas tem o diagnóstico diferencial para a gente descobrir o tipo de anemia que o paciente ele pode estar. Que aí nós vamos ter o tamanho dos eritrócitos, que vai ser indicado pelo volume corpuscular médio e pela contagem de reticulócitos. Volume corpuscular médio e a contagem de reticulócito. Nessa imagem aqui ilustrativa que eu coloquei, nós temos os parâmetros eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, VCM. Os eritrócitos, a contagem universal, ela pode ficar normal, viu, gente? Não necessariamente ele vai ter uma baixa, a depender do caso, se for um problema medular ou um caso de trauma, hemorragia, etc. A minha hemoglobina em anemia, que ela tá normal, mas ela vai ser baixa e o meu hematócrito também vai estar baixo. Então, eu já tenho indicação de anemia. Quando eu tenho alteração no meu VCM, ou para mais ou para menos, ele vai me triar o tipo de anemia, ok? Então, nesse caso aqui, para ver o tipo de anemia, nós vamos prestar atenção no volume corpuscular médio dos meus eritrócitos. E também o conhecimento etiológico do que pode ser, a depender dos sinais clínicos que o paciente vai transmitir à equipe de enfermagem. Vocês vão fazer anamnese com o paciente, solicitar exames e com o resultado do exame, mais os sinais clínicos e o conhecimento etiológico dos tipos de anemias, vocês vão conseguir identificar qual tipo de anemia o paciente está aparentando demonstrar ter. E as anemias, galera, elas podem ser agudas. O que é uma coisa aguda? É uma coisa deste momento. Não é algo que eu já tenho na minha vida, é algo que aconteceu no momento. Causada por sangramento, hemólise ou doença aguda na medula óssea, que no caso é a leucemia. Então, uma anemia aguda é o quê? Eu tive um sangramento, uma hemorragia severa, aí abaixou o nível de eritrócito, hemoglobina, hematócrito, etc. Uma anemia aguda. Hemólise, eu tô com um problema no meu baço, então o meu baço está sequestrando as minhas hemácias, já diminui o nível de hemoglobina e hematócrito, anemia. Doença da medula óssea, uma leucemia também diminui o nível de hemoglobina e hematócrito pela concentração ou produção desses leucócitos, e aí a gente também tem um quadro de anemia aguda. Anemia crônica, o que causa? Anemias ferroprivas são mais comuns, deficiência de ferro, deficiência de ácido fólico, vitamina B12 ou deficiência nutricional. Esse aqui é bem comum. Pessoas que têm esse tipo de deficiência já crônico podem desenvolver anemia também. Congênito, hemoglobinopatias que a gente já viu, esferocitose hereditária. Neoplasias, sobretudo as malignas, metatásticas ou hematológicas. Doenças renais também trazem problema de anemia crônica. Por que, pessoal? Doenças renais trazem problema de anemia crônica. Por quê? Eu pergunto a vocês, por quê? Por causa que nós temos na glândula suprarrenal um hormônio que é secretado chamado de EPO, ou eritropoetina. Esse hormônio ele é essencial para estimular a proliferação de eritrócitos. Se eu tenho um problema renal, a secreção desse hormônio pode ser comprometida e aí eu não tenho esse estímulo medular. Outros problemas também, o nosso rim, ele tem a função de fazer uma filtragem do sangue para transformar em urina em micção. Quando eu tenho um problema nessa filtragem sanguínea, pode ser que eu tenha hemólise de hemácias na hora de filtrar o sangue. E aí eu também tenho quadros anêmicos. Distúrbios inflamatórios crônicos também podem me dar anemia e outras condições que existem também.
Vamos começar nossas anemias pela anemia macrocítica. Macrocítica, gente, macro vem de grande. Então, nós temos anemias com eritrócitos grandes. Então, as anemias macrocísticas consistem que os eritrócitos são macrocíticos ovais com o VCM maior do que normal, maior do que 101 fenolitro. Esse aqui é o que nós vamos ter a consideração de uma anemia macrocítica. Então, eu vou ter o quê? Diminuição de hemoglobina, vou colocar aqui HB. Diminuição de hematócrito, HT. E um aumento, vou colocar aqui, ó, VCM, um aumento de VCM. Aí eu tenho a atribuição à minha anemia macrocítica. É uma anemia grande, porém ela não consegue, é uma anemia, ó. É um eritrócito grande, oval, porém ele não consegue oxigenar os meus tecidos porque tem baixa de hemoglobina e hematócrito. Gente, nesse quadro aqui, nessa figura aqui, nós temos o tipo de anemia. Anemia macrocítica, VCM maior que 101 fantolitros. Beleza. Aí, é sempre associado ao exame de reticulócito. Normalmente, o médico ele solicita o reticulócito. Alguns equipamentos de laboratórios bem modernos, eles já enviam reticulócito. Então, o médico não precisa fazer a solicitação. Então, se a gente for analisar a etiologia com resultado de reticulócitos, se eu tiver um VCM alto e uma contagem alta de reticulócitos, aí nós podemos pesquisar hemólise. Isso significa o quê? O paciente ele está tendo lise dessas hemácias na circulação, pode ser uma sequestração e etc. Isso faz com que a medula óssea mande muitos reticulócitos para a circulação. Células jovens para a circulação. Então, pode ser uma pesquisa de hemólise, ver se o paciente está sofrendo algum grau de hemólise. Se a contagem de reticulócitos estiver baixa, aí vamos fazer as pesquisas. Está relacionada à quimioterapia? O paciente está fazendo quimioterapia? Se não estiver fazendo quimioterapia, aí nós vamos investigar o quê? Níveis de vitamina B12 e folato. Resultado: níveis normais de vitamina B12 e folato. Aí a gente pode pesquisar síndrome mielodiplásica ou doença hepática. Pacientes que normalmente ele tem cirrose, ele é um paciente alcoólico, ele tem diminuição de vitamina B12. É o tipo de anemia mais comum em pacientes alcoólicos, porque ele já tem essa diminuição. Níveis de vitamina B12 baixos, aí tem que pesquisar o quê? Má absorção, anemia perniciosa e etc. Níveis baixos de folato, a gente já vai pesquisar o quê? Deficiência de folato que causa essa anemia. Porém, galera, se eu pego um hemograma que eu já tenho VCM alto, hemoglobina e hematócrito baixo, eu já sei que é uma anemia macrocítica. Para investigar a causa, aí nós fazemos todos esses exames complementares, mas eu consigo saber se é uma anemia macrocítica olhando pelo hemograma, ok? Quais são os achados laboratoriais da minha anemia macrocítica? Ela vai precisar diferenciar as anemias macrocísticas sem megablastose das anemias megaloblásticas verdadeiras, que resulta em déficit da vitamina B12. Então, pode ser que essa anemia macrocítica seja do déficit da vitamina B12 ou não. E aí a gente tem que fazer essa diferença. Como que vai fazer essa separação, essa diferenciação? Fazendo dosagem de vitamina B12. A anemia megaloblástica é uma definição morfológica com base no exame da medula óssea. O déficit da vitamina B12 pode resultar também de anemia perniciosa e outras etiologias. Então, eu sei que minha anemia é macrocítica. O que eu vou fazer agora? Investigar a causa. No hemograma completo, nós vamos ter o quê? Visualização de lâminas, isso para o pessoal do laboratório, macrócitos ovais, poiquilocitose, erisocitose pequenos da criócitos, que é a morfologia da minha célula. Eu vou ter um RDW elevado, que vai dar o quê? Que tenho vários tipos celulares, várias morfologias das minhas hemácias naquele esfregaço. Trombocitose e leucopenia nos casos graves.
células polimorfas nucleares hipersegmentadas, ou seja, eu vou ter neutrófilos multiglobulados na minha visualização. E a contagem de reticulócitos vai ser inadequada para o grau de anemia, ou elevado ou diminuído. O que pode atrapalhar ou limitar a interpretação de hemograma com uma anemia macrocítica? Gente, déficit de ferro já coexistente. O VCM pode não ficar elevado se o paciente já tiver problema com ferro, ok? Observe a ocorrência de baixos níveis também de cobalamina durante a gravidez. Então, pacientes grávidas podem dar um falso positivo para esse tipo de anemia. Dieta hospitalar, que normaliza o nível de folato, que pode ser uma das causas de anemia macrocítica. Ácido metilmalônico também aumenta insuficiência renal, que também pode interferir na análise da minha anemia macrocítica. Então, quais são os parâmetros que nós devemos observar? Nessa figura aqui, gente, é um esfregaço sanguíneo. Olha, aqui nós temos um linfócito, tá vendo aqui roxinho, grandão, pouco citoplasma, núcleo bem disposto no citoplasma. Aí, as hemácias são pequenas, normalmente elas são desse tamanho. Quando eu tenho uma anemia macrocística, elas ficam bem redondas e enormes. Tá vendo? E uma luz nuclear muito grande, porque eu tenho deficiência de hemoglobina. Então, ela não vai ter cor, ela vai ser hipocrômica a minha hemácia. Então, o que eu vou observar aqui no hemograma? Eu vou observar níveis de hemoglobina e níveis de hematócrito. Eles vão estar sempre baixos. Gente, eles estão aqui normais, mas é só para a gente usar como referência. Nesse caso, a anemia macrocística vai estar baixo. O VCM aqui está normal. Num paciente macrocístico, ele vai estar elevado. E aí eu vou observar também RDW, se eu tenho alteração na morfologia das minhas hemácias. Então, hemoglobina baixa, hematócrito baixo, VCM alto, RDW alto, nós temos um fechamento de paciente com anemia macrocística. Investigar a causa da anemia macrocística e fazer pesquisas séricas de outros tipos de vitaminas e problemas e etc. Outro tipo de anemia, pessoal, anemia normocítica. Um nome de estudo pra gente. Normocítica é porque está normal. Então, eu vou ter uma anemia que eu vou ter células normais, porém, hemoglobina e hematócrito baixos. Aí eu vou ter a caracterização da minha anemia normocística. O VCM dele vai estar normal, tá bom? O volume das minhas hemácias normais, não tem alteração. Beleza. Associado à contagem de reticulócito, quando se libera pra gente o resultado. Aí nós vamos ter contagem elevada, aí nós vamos pesquisar hemólise. Hemólise foi presente? Vamos fazer um teste de Cumbis. Se o teste de Cumbis der positivo, aí a gente vai pensar em hemólise autoimune. Se o teste de Cumbis direto der negativo, aí nós vamos ter algumas pesquisas de doenças relacionadas. Ok. Contagem de reticulócito baixa, aí nós vamos pesquisar alguma doença subjacente. Por exemplo, será que o paciente tem doença primária de medula óssea? Será que ele tem alguma doença renal crônica? Aí nós vamos pesquisar, o paciente está com algum processo neoplásico, o paciente está com alguma doença inflamatória? Aí são essas perguntas que nós devemos fazer. Como que nós fazemos isso? Analisando a anamnese do paciente e também os sinais clínicos que ele dá. Se ele já está sinais clínicos de algum problema renal e aí vem o resultado do hemograma com VCM normal, mas hemoglobina baixa e hematócrito baixo, aí o paciente está com uma anemia normocítica, normocrônica, então nós vamos investigar que o problema é a causa renal. E assim por diante, galera. Lembrando sempre, galera, que as anemias normocísticas, o meu VCM é normal, não tem alteração, só hemoglobina e hematócrito. Quando que a gente suspeita pacientes com anemias secundárias a uma doença não hematológica subjacente? Ou seja, ele já teve outros tipos de anemia, mas é associado a doenças que não são hematológicas. Anemia de inflamação crônica, doenças reumatológicas, que é o protótipo das anemias normocísticas. Em certas ocasiões, os eritrócitos podem ser microcistes limítrofes, ou seja, bem discretos.
Etiologia de anemia de insuficiência renal crônica também pode fazer com que a gente tenha uma anemia normocística. Anemias em pacientes com câncer constituem um achado multifatorial comum. Nós temos o quê? Anemia hemolítica nesse caso. Anemias aplásicas congênitas ou adquiridas, na falência também da hematopoese. E quando todas as linhagens sanguíneas estão diminuídas, com a possível exceção dos linfócitos, que a gente tem uma pancitopenia. Aí nós também podemos ter quadro de anemias normocística. Como que eu vou saber essas informações, gente? Triagem do paciente. A triagem do paciente, ela vai indicar para a gente se ele já tem algum problema que possa justificar essa anemia normocítica. No hemograma, o que nós vamos ver? Anemia moderada, em relação à hemoglobina hematócrito, VCM normal ou discretamente diminuído, porém, se o paciente tiver condições inflamatórias, ok? Morfologia normal de eritrócito com uma variação discreta de RDW, ou seja, uma alteração que pra gente, a olho nu, não tem diferença. Nas anemias de insuficiência renal crônica, podem ser observadas hemácias especuladas no esfregaço do sangue periférico, porém, só quem vai ter acesso é o pessoal do laboratório que for fazer o exame. Resposta inadequada de reticulócitos, nós também vamos achar. Nível sérico aumentado de ferritina ou redução de ferro sérico, nível sérico de eritropoetina inadequado. Porém, gente, esses exames aqui são exames para investigar a causa, não são exames que vão vir no hemograma, eles precisam ser solicitados. Então, o que a gente vai observar no hemograma? Hemoglobina, hematócrito, VCM e RDW. Aqui para a gente ver aqui nessa imagem, gente, nós temos o quê? Hemácias normocísticas e normocrônicas, tamanho normal e cor normal. A relação entre a parte anuclear com o resto do citoplasma é bem comum, então, a olho nu, ele está comum para a gente. Se a gente for ver essa hemácia, o paciente está normal. Porém, quando vem o resultado do hemograma, a gente vai observar o quê? Opa, tirar aqui os nossos valores normais. Uma diminuição da hemoglobina e uma diminuição do hematócrito. Pode ser discreto ou não. VCM vai estar normal, valor normal. RDW aqui está 14,3 normal, pode dar 15,1 ou 15, que é o quê? Uma alteração discreta. Pode dar também. Mas se eu tiver baixa de hemoglobina e baixa de hematócrito, eu vou ter uma anemia normocística normocrônica. Aí eu tenho que identificar a causa desse tipo de anemia, solicitando exames complementares de acordo com a sintomatologia do nosso paciente. Nas nossas anemias microcísticas, eu vou ter o quê? Eritrócitos pequenos, e aí eu vou ter uma diminuição do nível de VCM, do volume corpuscular médico. Vai ser menor que 82 fantolitros, que a gente vai mensurar eles, junto com hipocromia. A mais comum que causa anemia microcística é a anemia ferropriva, onde a gente tem deficiência de ferro. Aí a gente já pode ter algumas genéticas, como talassemia ou doenças crônicas. Apesar da alta frequência da anemia ferropriva, os pacientes não devem ser tratados automaticamente com ferro sem determinar a causa da anemia, já que em anemias normocísticas a gente também pode ter uma baixa de ferro. Então, se eu não souber exatamente a causa da minha microcitose, eu não posso tratar com ferro antes de saber a causa. Ok, gente? Anemia microcítica, VCM diminuído. Aí vai pesquisar o quê? Sangue oculto nas fezes, 3 amostras. Eu vou procurar sangue nas minhas fezes, porque aí eu já vou investigar um problema intestinal. Sangue oculto nas fezes, positivo ou alto. Aí eu vou ter investigação de sangramento gastrointestinal ou problema de sangramento ginecológico ou pesquisa de sangramento ou desnutrição do meu paciente. Pesquisa de sangue nas fezes negativo. Eu vou fazer o quê? Investigar já a ferritina. Ferritina baixa. Será que o paciente está com anemia ferropriva? Se estiver com ferropriva, será que é desnutrição? Ferritina normal ou elevado. Será que como estão os níveis de ferro dele? Será que estão baixos?
Será que a gente vai precisar fazer uma eletroforese de hemoglobina? A dosagem normal de ferro, pesquisa de anemia ou outra doença crônica. Por isso que nós não devemos tratar um paciente com microcitose à base de ferro, porque às vezes o nível de ferro dele está normal. Eu não preciso dar ferro para ele. Então eu tenho que investigar primeiro a causa, fazendo o que? Triagem, para saber se tem algum tipo de sangramento que pode ter causado essa microcitose. Quando nós vamos suspeitar de anemia microcística? Principalmente quando tem déficit de ferro, como a gente já falou, sangramento gastrointestinal, vaginal, urinário maciço repetido, microcitose associada à hipocromia, dieta insatisfatória, e já tem deficiência de ferro e deficiência de ferritina. A investigação laboratorial deve se iniciar com hemograma completo, com contagem de reticulócito. A contagem de reticulócito indica a resposta da medula óssea à anemia. Uma vez confirmado pela redução de hemoglobina, é preciso determinar o tipo de anemia com base no VCM e na fisiopatologia da doença. O RDW ele pode dar também um indício de alteração, que pode indicar a existência de anisocitose quando elevada. Então, nós temos que observar esses parâmetros. Sempre, gente, lembrando, nunca fechar com o hemograma diagnóstico de anemia, porque é um exame de triagem. Aí nós vamos investigar as causas para poder fechar o diagnóstico do paciente. E aqui nós vemos, gente, anemia microcítica, nessa gravura aqui. Aqui, ó, um linfócito grandão e as hemácias já bem pequenininhas, com a luz dela bem grande, indicando para a gente déficit de hemoglobina. Então, na anemia microcística, a gente vai observar o quê? Cortar aqui os valores de referências normais. Nós vamos ver hemoglobina baixa, hematócrito baixo, VCM baixo. Viu tudo isso baixo? Ok, nós temos uma anemia microcítica. RDW, como que vai estar? Vai estar alterado? Se tiver alterado, é o parâmetro que fecha. Bom, vi que está tudo baixo do meu paciente, anemia microcítica. O que eu vou fazer? Tratar com ferro, já que é mais comum em anemias de desnutrição e etc? Não, investigar a causa. Por que a gente faz o sangue oculto nas fezes, pessoal? Por causa que vai indicar para a gente se tem sangramento na parte intestinal do paciente, se está com algum tipo de hemorragia. Se der positivo, vamos investigar essa hemorragia. Se der negativo, aí nós vamos fazer a dosagem de ferro para saber a causa da microcitose desse paciente. Mas olhando para o hemograma, é fácil da gente perceber essa microcitose. E é isso, pessoal. Nesse primeiro momento, a gente viu sobre as anemias. Professora, nós vamos a fundo nas partes genéticas, etc? Não, porque não são esses exames que a gente pede quando encontra com o paciente. Primeiro a gente vê um hemograma e para isso nós precisamos aprender a interpretar o hemograma. E essa primeira parte foi essa, interpretar um eritrograma, a série vermelha. Na nossa próxima aula nós vamos ver o leucograma, principalmente para poder conseguir identificar tipos de leucemia e também plaquetograma, ou para ver os trombos, as nossas plaquetas. Aí a gente fecha o hemograma e vamos para outros assuntos dos nossos exames complementares. Dúvidas, pessoal, podem mandar na DM do AVA e qualquer dúvida vocês deixam lá que a gente se encontra depois marcando em conjunto com a turma toda. Eu espero que vocês façam bom uso dessa disciplina, façam uso do livro, o livro que vocês têm no AVA, capítulo 6 e o capítulo 16. Vocês podem fazer leitura procurando no sumário, tá bom? Bons estudos e até mais!